E aí pessoal, tudo bem? No último vídeo eu falei sobre questão de sentimento, principalmente o da gratidão. E hoje eu queria falar de dois outros que, aliados, eles acabam formando uma dupla muito bacana e muito interessante para nossas relações interpessoais, né? Carlos Pecotti fala muito que onde há respeito e afeto, há tudo. Entender um pouquinho em relação a isso, até para facilitar um pouco o entendimento, né? Começar falando em relação ao afeto. Acho que qualquer relação nossa hoje é necessário ter, hoje não, sempre, né? É necessário ter esse afeto, e o afeto é algo que transcende a questão física, né? Questão de desejos conjugais, físicos e tudo mais, né? Para que se gere afeto, é necessário ter também empatia, você se colocar no lugar do outro, saber da necessidade do outro, entender bem o que o outro precisa ou necessita naquele momento, né? E aí você atender a isso, não com dó, mas muito mais com compaixão, com um desejo de fazer aquele bem para a pessoa pelo que ela precisa realmente. E não todo esse afeto, às vezes ele é confundido com essas questões mesmo físicas, né? O que acaba gerando um problema. E talvez aí entre o segundo sentimento, que é o do respeito, né? Você respeitar aquele ser humano, não por medo, não porque ele tem poder em relação a questões materiais, seja financeiras, seja de cargos importantes ou tudo mais, mas respeito por um ser humano, independente se é pai, se é mãe, se é irmão, se é tio, avô, é um ser humano que caminhou bastante para chegar onde está hoje, assim como nós. Então, a partir do momento em que eu gero afeto, eu consigo falar com mais paixão sobre as coisas que eu gosto, sobre as coisas que eu quero ensinar. E fica mais fácil da pessoa também apreender aquela ideia. Sem afeto, no meu caso que sou professor, não faria diferença qualquer coisa que eu falasse dentro de sala de aula ou agora em meios virtuais. Seriam palavras jogadas ao vento. Se não gera afeto para aquele aluno, entender a necessidade dele, ver que ele ainda permanece com dúvida e aí sim mudar meu jeito de ensinar e de explicar para que ele entenda, acho que a profissão de professor perde um pouco da função, né? E o respeito, principalmente o respeito, independente de quem seja, mesmo que você não gere nenhuma possibilidade de afeto por uma pessoa, mas tentar extrapolar sobre as questões físicas e entender que aquela pessoa andou muito para chegar onde ela está hoje. Eu falo na questão moral, espiritual. E tentar entender que se ela está aqui, assim como nós também estamos, ela não é muito pior ou muito melhor do que a gente. Estamos nas condições, claro, com variações, para mais e para menos, mas um todo, participamos do mesmo planeta. Participamos do mesmo momento, todos nós vivenciamos esse isolamento social, esse momento de afastamento físico, mas não necessariamente emocional nem afetivo. Então, o respeito por essa caminhada, por essas conquistas que a pessoa teve. Claro, ela ainda pode ter defeitos? Sim, todos nós o temos. Ah, mas os defeitos são muito piores do que os meus. Do seu ponto de vista, talvez sim. Do dela, talvez não. Então, a partir do momento que a gente tenha essa empatia, esse afeto de nos colocarmos no lugar da pessoa, e se a gente pode, de alguma forma, contribuir para que ela cresça e continue crescendo, que façamos isso. Mas se no todo o que a gente tem para falar para ela não é útil para esse crescimento, vamos ser úteis então com o nosso silêncio. Não criar desavenças, não criar afastamento das pessoas, por questões, no geral, grande maioria das vezes, por questões físicas. Físicas eu falo no sentido financeiro, de algum tratamento em que levou alguma coisa a uma desavença maior e tudo mais.
geralmente são questões físicas, mas que têm repercussões espirituais. Que foquemos nas questões espirituais, então. As físicas são transitórias. De um momento ou outro, todos nós partiremos. Mas o que carregaremos conosco? Uma desavença? Ou todo o afeto que podemos dar para essas pessoas? Não receber. Se a gente receber algum afeto, que ótimo, será extremamente muito bem-vindo. Mas o ponto não é o que o outro pode fazer por nós, mas o que nós podemos fazer pelo outro. Lembrando que o que a gente tem controle são só nossos próprios sentimentos e nossos pensamentos, não do outro. Que entreguemos afeto e respeito. Se teremos de volta, a responsabilidade é do outro. Já não é nossa mais. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.